tá? A pergunta de hoje é a seguinte: como é que o joio controla tanto o cristianismo? Como é que isso aconteceu? Como é que isso tem acontecido, né? Então, é nesse sentido que a gente vai, então, tentar responder nesse momento. O primeiro ponto diz assim: boa pergunta. O que acontece para que o joio esteja sempre direcionando o cristianismo e todas as religiões, então cada religião tem o seu joio, o que acontece para que esse joio de cada religião esteja no controle, na maioria das vezes, no controle dessas religiões? Para atitudes e comportamentos totalmente diferentes dos princípios defendidos por todas as religiões, mesmo que diante de tantas justificativas, né? Como é que isso acontece? Será que Deus é que quer isto? Será que é ele que promove estas condições para que o joio, né, tome o controle, né, das religiões? Antes de tudo, devemos lembrar que Deus não é dúbio. A maneira dele agir e querer as coisas não muda nunca. Ele é totalmente previsível. Não importa o preço a se pagar. É por isso que não se aceita o que Moisés entendeu quando Jeová, segundo a concepção de Moisés, lhe mandou dar um recado ao faraó e, ao mesmo tempo, Jeová inclinou o coração de Faraó para não atender o recado que recebia. Então não se aceita isso. É impossível isso acontecer. Deus mandar uma coisa e o próprio Deus levar a pessoa a desobedecê-lo. Não tem nada a ver com Deus um entendimento desse. O princípio maior para isto é que o Senhor Deus é amor, é justiça e é santidade. Em momento algum ele conseguiria, se quisesse, pensar, querer ou fazer algo que fosse contrário a esses atributos. Esta é a essência dele e não tem nada que faça ser diferente disto. Nada. Então, primeiro de tudo, temos claro o entendimento que não agrada a Deus quando o cristianismo ou qualquer outra religião ou qualquer outra entidade age fora dos seus propósitos. Ele permite que aconteça diferente do seu gosto, permite e busca por todos os meios possíveis amenizar os prejuízos, e esta ação não quer dizer que ele aprove aquilo que está sendo feito fora da sua vontade. Então, por que o joio está sempre na liderança, de uma forma ou outra, do cristianismo e das religiões, promovendo tanto crime espiritual, social, penal, ecológico, muitas vezes conscientemente? Mesmo ele sabendo do prejuízo que isto produz para os seus objetivos de amar, respeitar, alcançar, abençoar e atrair todos e salvar o maior número possível de pessoas. Mesmo Deus sabendo de que isso prejudica os seus propósitos, por que ele permite? Um motivo é porque todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus tem livre arbítrio. Deus respeita suas vontades, ações e consequências. Deus respeita, mesmo que isto seja contra sua vontade, mesmo que seja contra ele e tudo que ama, mesmo que isso atrapalhe a salvação eterna de pessoas. Essa
Esse é o preço de não ter criado o ser humano como robôs obedientes como os anjos. 7. Outro motivo é porque o joio se incomodou com o convencimento do Espírito, né, a respeito do seu estado de pecado, enquanto muitos não se importaram, mas não se rendeu. Não quis mudança interior. Assim, é um religioso sem conversão. E isto é real porque foi convencido do pecado, mas não quis realmente abrir mão de si e de suas vontades, de seus interesses, e com isto não deu permissão para o Espírito, pela graça, operar a conversão, fazendo dele uma nova criatura. Esse é o segundo motivo. Terceiro, outro motivo, né? Aí é o ponto 8, é porque, segundo Jesus, religião deve ser um hospital espiritual. Não deve ter portas fechadas para quem busca mudanças com Deus. A parábola do joio e do trigo é Jesus afirmando que não se deve por fora do convívio religioso, não colocar fora do convívio religioso os que se mostram diferentes do comportamento religioso do grupo. Além do mais, o trigo, sendo ovelha, não consegue ter prazer em expulsar ninguém por não ser coerente com o entendimento do grupo. Outro motivo é porque o joio não é trigo. O trigo é ovelha, é nova criatura, é guiado pelo Espírito e produz cada vez mais o fruto do Espírito. É também bem-aventurado, é luz e sal da terra. Enquanto o joio é o contrário de tudo isto, muito embora se esforce muito para parecer trigo, por desencargo de consciência para ser aceito na religião, para ser reconhecido na sociedade e para continuar crendo que é agradável a Deus. 10. Outro motivo é porque o trigo é ovelha pacifista, paga qualquer preço pela paz. Isso abre espaços para o joio tomar a frente com seus ímpetos violentos, agressivos, ousados e determinados. Esse comportamento do trigo é pernicioso nesta situação, pois o silêncio diante da liderança maléfica do joio faz o mundo crer que todos pensam e agem igualmente. E isso afasta as pessoas, atrapalha mais o convencimento do Espírito na vida dos não salvos. 11. Outro motivo é porque o mundo respeita e tem temores com relação às religiões, o que dá espaços para o joio, em nome de suas religiões, agirem carnalmente contra o mundo. Para defenderem o que acreditam, o joio é maldizente a respeito do mundo, enquanto o mundo é muito condescendente em relação ao joio. Isso dá mais asas à carnalidade do joio em sua liderança religiosa. Outro motivo por que o joio, vendo tanto poder, tantos espaços para ser e fazer o que são e fazem em nome de Jesus, entende que está no caminho certo, nunca tendo oportunidade para refletir se os resultados daquilo que eles são ou fazem é favorável ao reino do Senhor. Mesmo porque sem a mente de Cristo
eles acham que, por pior que seja, sempre é para o bem do reino. Falta da mente de Cristo leva o joio a confundir os resultados. Por fim, há duas maneiras de o joio exercer grande liderança em suas religiões, principalmente no cristianismo. Uma é ficando à frente, realmente, diretamente, quando muitas lideranças não são ovelhas. E outra maneira é quando as lideranças são ovelhas e, querendo manter a paz, a tranquilidade religiosa de seus liderados, passa a ceder aos caprichos e interesses do joio violento e ameaçador, fazendo estas lideranças muitas vezes agradarem mais a estes do que ao próprio Deus e seus planos. Tá bom? Então esses são alguns itens que a gente lembra para entender por que que o joio tem tanto controle sobre o cristianismo. Por que que Deus permite, né, que o joio tenha tanto controle, tanta liderança em relação ao cristianismo?